Quinto ano, vamos lá para mais uma aula, né, de geografia, onde hoje a gente vai trabalhar aí a continuação da aula anterior sobre a região norte, onde hoje a gente vai conhecer aí a economia e a cultura dessa região, certo? Então, começando aí, né, sobre a economia, a gente tem o destaque para o extrativismo, né, que é a extração de recursos da natureza. Então, quando falamos em extrativismo, estamos nos referindo aí à extração de recursos que são tirados da natureza, né? E com destaque aí na economia da região norte, tem o extrativismo e também a indústria, né, que se destacam aí na região norte. Também, né, tem um grande destaque na economia, a agricultura, a pecuária e o ecoturismo, né? Então, são essas atividades aí que fazem com que a região norte, né, tenha um desenvolvimento econômico. Em relação ao extrativismo, está dividida aí em três grupos, né? Onde temos o extrativismo vegetal, que destaca-se a exploração do látex e da madeira, né, como a seringueira, a castanheira e o buriti. Temos o extrativismo animal, que está relacionado aí às atividades da pesca e da caça, né? E também temos o extrativismo mineral, que é a extração do ouro, né, do alumínio, do níquel, petróleo, entre outros, né? Então, tá aí, primeiramente, uma das principais atividades da região, né, o extrativismo, onde esse extrativismo está dividido aí em três grupos: extrativismo vegetal, extrativismo mineral e extrativismo animal, certo? Outra atividade aí que se destaca na região é a agricultura, né? Que essa agricultura ela é marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas, né? Então, a agricultura da região norte tem aí já um avanço tecnológico na questão do uso de máquinas agrícolas, né? As lavouras mais comuns, né, na região são aí as lavouras do arroz, guaraná, do cacau, mandioca, maracujá, cupuaçu, coco e a pimenta do reino, né? Então, essas aí são as principais lavouras, né? São as lavouras mais comuns na região. Atualmente, o cultivo de maior destaque é a soja, né? Principalmente aí no estado de Tocantins. Então, atualmente na região norte, o destaque maior é para o cultivo da soja, né? Com destaque para o estado de Tocantins. Então, temos aí a imagem ao lado, né? Mostrando essas a, lavouras, né? Temos aí a soja, o arroz, o guaraná, mandioca, maracujá, cacau, cupuaçu, né? Então, em relação, né, à agricultura, é, tem crescido muito as plantações de soja, né? O arroz, o guaraná, como já foi falado anteriormente. Então, essas lavouras aí são as que se destacam mais na região. Em relação à pecuária, destaca-se a criação extensiva. O que é essa criação extensiva? A gente tem a intensiva e a extensiva. A intensiva é quando o gado ele é criado preso, né, em galpões. Já a extensiva, os animais são criados soltos em pastos, né? Então, eles são criados soltos procurando eles mesmos seus alimentos, né? Que são formados a partir da queima das matas nativas, né? Então, quando há a queima daquelas matas, né? Quando a mata é rebaixada, então aí os animais, né, são soltos aí nessas áreas rebaixadas. E devido à necessidade, né, de áreas limpas para o pasto, ocasionou inúmeros desmatamentos, né? Então, como há o rebaixamento, a derrubada daquelas árvores de grande porte, né, para poder deixar essa área rebaixada para o gado procurar seu alimento. Então, isso aí ocasionou diversos desmatamentos. Destaca-se também aí a criação de búfalos, né, na ilha de Marajó. Em relação à indústria, o setor industrial
né, se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. Então, a maior concentração, né, industrial está aí na Zona Franca de Manaus. É formado principalmente por indústria de bens de consumo relacionadas às matérias-primas do extrativismo vegetal, animal e mineral. Encontra-se também muitas indústrias de equipamentos de eletroeletrônicos e de informática. O destaque aí são os polos industriais, agropecuário e o biotecnológico. Então, o destaque dos polos aí, né, na Zona Franca de Manaus, tem aí o destaque para os polos agropecuário e também o biotecnológico. Tem um mapa aí, um gráfico aí mostrando para vocês, né, a distribuição dessas indústrias, onde tem aí o eletroeletrônico com destaque maior, com uma porcentagem de 34,58%, né? Depois vem aí bens de informática com 22,26%, né? Então, essa pesquisa aí foi no ano de 2006, né? Então, quer dizer que de lá para cá já houve aí algumas alterações em relação aí ao desenvolvimento dessas indústrias. Em relação ao comércio e prestação de serviços, vamos ver aqui o que a gente tem de destaque, né? As atividades relacionadas ao setor de serviços, como bancos, escolas e universidades, concentram-se nas capitais. Então, quando fala aí ao setor de serviços, né? Então, está referindo aí ao setor terciário, né? Onde traz aí o comércio e a prestação de serviços. O turismo, né, contribui para o desenvolvimento da região, é uma região bastante turística, né, onde recebe bastante turista de vários países, de várias outras regiões aí. Alguns pontos turísticos, né, que se destacam aí na região, no Pará tem o Mercado Ver o Peso, né, tem também o Teatro da Paz e as praias, que são aí os pontos, né, mais interessantes, mais procurados pelos turistas. No Amazonas, a gente tem aí a Zona Franca de Manaus, tem a festa de Parintins e o Teatro Amazonas, né? Então, destaque aí nesses dois estados, né? No Pará e no Amazonas aí, que são essas áreas mais procuradas aí pelos turistas. Em relação à cultura da região norte, né? Foi durante o ciclo da borracha que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, né? Então, com o ciclo da borracha, né? O desenvolvimento aí da borracha, foram erguidos aí os mais bonitos, né? Teatros do Brasil foram erguidos aí na região norte. Como exemplo, a gente tem o Teatro Amazonas, em Manaus, temos aí o Teatro da Paz, em Belém, né, que são os dois aí mais importantes, mais bonitos aí da região e também do Brasil. Na região também destaca-se as danças, as lendas, a gastronomia, artesanatos e os folguedos, né? Então, tudo isso aí faz parte da cultura, né, da região norte do Brasil. Algumas danças típicas aí da região, a gente tem aí o boi bumbá, né, é uma dança bem conhecida aí da região. Temos aí o carimbó, né, o carimbó que é também uma das danças de destaque da região. Temos outras danças aí relacionadas à cultura, né, da região. Temos aí a marajoada, que também é uma dança, e as cirandas, que também é outro tipo de dança, né, da região norte. Então, sobre a região norte, né, que a gente já iniciou na aula anterior, essa aula é a conclusão, né, sobre a região norte, sobre os principais pontos da região norte, e
Espero que vocês tenham entendido, né, o assunto e em breve nos encontraremos. Tchau.